Brizola, Brizola Rise Again. Esse cara tá fazendo falta. Ele era assim, tinha um feeling midiático, tá? Um ardil midiático fantástico. Tá? Por que eu estou falando isso? Por causa disso, o governo vai ao STF a favor do seu ato e não contra o Congresso. Esse aqui foi um artigo da Miriam Leitão no jornal O Globo, em que ela se derrete de elogios ao Lula. O caminho jurídico escolhido pelo governo foi inteligente e respeitoso ao Congresso. Ele vai ao STF para perguntar se o seu decreto do IOF respeita a Constituição. Se for constitucional, o que se conclui que se é privativo do chefe do Executivo essa decisão, não cabe, portanto, o projeto de decreto legislativo, o PDL que barrou o IOF. Tá? A Miriam Leitão se derretendo de elogios ao Lula nesse artigo. Então, opa, peraí. Se a Globo está a favor, é para desconfiar. Será que o Lula fez certo pelo ponto de vista brizolista? Não. Não deveria ter judicializado a questão. Tá? Porque o governo, a Globo está a favor e já vamos explicar isso. Vê aqui. Indignado, Lula vai para cima de Mota e rebelião dos ricaços. Só pode ser ganância. Canalice. Então, está vendo o que está ocorrendo aqui desse IOF? Mordomias do presidente da Câmara, do Guilherme Amado, aqui do ICL Notícias. Tá? O Instituto... aqui do ICL, né? ICL Notícias, lá do Eduardo Moreira, o cara que quer hackear o capitalismo. Vamos explicar isso daqui. Está havendo uma moralização da luta de classes. Moralização da luta de classes, a gente falou aqui na abertura. Claro que eles estão reagindo contra o IOF. A maneira como foi... O IOF é um imposto regulatório. Não é arrecadatório. Essa é a vocação do IOF. Tá? Porque é um imposto que busca regulamentação. Quer dizer, a gente tem que saber qual é a procedência, origem e destino do dinheiro. É um imposto que permite o rastreamento do dinheiro. Mas a maneira como a própria comunicação do governo colocou, tipo assim, o Haddad está tão desesperado com a coisa do arcabouço fiscal que uma coisa que é regulatório pode virar arrecadatório, nem que sejam os trocados, não é muito. Enquanto o aumento da taxa Selic aí de 0,25 elevou a 40 bi, isso aqui se arrecada 12 bi é muito, é demais. Então é claro que vem essa coisa do o governo que não... Aí vem o Congresso, o governo não faz a lição de casa, é um governo perdulário, gasta demais, aí quer cobrar de quem produz no país, aí vem todo esse discurso, essa cantilena que a gente vê. Tá? Por um erro muito aí de comunicação do próprio governo, a maneira como está tratando esse IOF, como a última esperança para fazer frente à agenda de gastos públicos para fechar esse ano. Tá? Então vem aqui o Lula, vamos voltar aqui, essa coisa da rebelião dos ricaços. Então a mídia progressista já qualificou, criou até uma retranca jornalística, rebelião dos ricaços. Como se fosse ganância, uma questão moral. Luta de classes não é uma questão moral. Não é porque eles são gananciosos. Aí, claro que o Lula interpreta dessa maneira porque ele está na vibe da negociação. Então, eles são gananciosos, eu tenho que negociar com eles para deixarem de ser gananciosos e virarem burgueses normais, empáticos, sustentáveis. É bem isso. Existe uma ganância assim, só que é estrutural. Vamos inventar esse conceito. Se tem racismo estrutural, tem ganância estrutural, que é da luta de classes.
Se o governo inventa um imposto, eu tenho que ser contra, porque eu sou burguês, eu sou libertário, eu sou contra o Estado. Não é uma questão pessoal. Não é uma deturpação moral. Aí você vê aqui no ICL Notícias, tá vendo o Gilmar Palusa. De novo, tá lá, o Guilherme Amado, mordomias do presidente da Câmara. O Mota voou de jatinho da FAB, lá para Lisboa, para Portugal. Quer dizer, aquela coisa, né, a hipocrisia. Né? O presidente da Câmara fala que o governo não faz a lição de casa, mas ele gasta dinheiro público. Usa o avião da FAB, não é para economizar? Não é essa a questão. Esse discurso da moralização cai nesse tipo de armadilha que o Guilherme Amado cai. A questão não é essa, a questão é perguntar o que o presidente da Câmara está fazendo lá com o STF. Aquilo ali não é um evento acadêmico, é um evento político. O que eles estão, empresários, essa elite, presidentes da Câmara, ministros do STF, em festa de confraternização com o empresário, o que é isso? Como aquele evento da Lide lá em Nova York, lá do Dória, o banqueteiro. Essa que é a questão. Então fica numa questão moralista. Olha lá, hipócrita, a moralidade hipócrita do Hugo Mota, usando o avião da FAB para ir para o Gilmar Palusa. Aí você vê isso daqui, a revista The Economist já detonou, todo um movimento organizado, orquestrado. Lá, a Globo News ontem estava assim, olha, parecia um pinto no lixo. Tá? Pareciam pintos no lixo. Estavam a toda, a revista The Economist. Lula é incoerente no exterior e impopular no Brasil, diz a revista britânica The Economist. The Economist é que fez aquelas duas capas icônicas, né? Cristo Redentor decolando e depois em queda livre, né? Junto com os movimentos das jornadas de junho de 2012, né? 2013, aquela coisa, as jornadas, né? Aqueles movimentos de guerra híbrida. Lula é incoerente. Por quê? Porque ele apoia a soberania do Irã. Então ele não está fechando com os países. Os grandes países democráticos foram contra o Irã ter a bomba atômica. Então aquela questão, pegando a questão dos BRICS, tal. Os BRICS estão indo contra a democracia ocidental e aquela coisa toda. Mas o Lula faz questão de ser amigo de todo mundo, do Macron. Ele diz que tem boas relações com os BRICS, com o Ocidente, com a União Europeia. É aquela profissão de fé do Lula. Eu me dou bem com todo mundo porque eu negocio. Tá? Então a revista The Economist pega nisso. Como o cara se diz amigo do Ocidente e apoia a soberania do Irã? Né? Aí você vê aqui como é que foi ontem. Ontem a Globo News estava que estava, né? Os caras assistindo pinto no lixo. De manhã, só elogios, os comentários do programa Conexão da Globo News. Eu acho esse itinerário da Globo News assim, muito pedagógico, como é que é o modus operandi da grande mídia. Ao vivo, o ministro lá da AGU, Advocacia Geral da União, falando em entrevista, justificando-se por que estava entrando no STF, e aqui entrando a Miriam Leitão, tecendo elogios, e assim como todos os colonistas ali da parte da manhã, falando, e até entrando nessas questões hipócritas da própria Câmara. Mas o Lula saiu ileso na parte da manhã. Por que eles estão a favor? Aí entra o bom e velho Brizola. Que de repente resolveram elogiar o Lula na parte da manhã? Porque a judicialização só prejudica a esquerda. É desmobilizador.
A gente já falou, acho que todos vocês já sabem essa crítica nossa da judicialização. Como aí da trama golpista, fica toda a esquerda assistindo nas telas e torcendo que Bolsonaro vá preso. Então, o bolsonarismo se acaba com a judicialização. Não, a judicialização, o bolsonarismo está criando o seu filhote, que é a terceira via, que é o Tarcisão, o moderado. E o Ricardo Nunes, o sensato, vindo na rabeira. Tá? Já fez até cirurgia de harmonização facial. Já prevendo aí o seu futuro político, decolar. Né? Então, é claro, por isso que eles apostam nisso. Isso desmobiliza a esquerda. E aí, na parte da tarde, entra o banqueteiro João Dória numa entrevista ao vivo no programa Estúdio I. Ele só deixou livre e ileso o Haddad, falando que o Haddad se tornou prisioneiro do Planalto. E o Dória ofereceu um jantar ontem à noite que homenageou o Mota, Hugo Mota, e recebeu empresários no jantar. O banqueteiro, esse cara resolve tudo na base do banquete. Tá? Aí ele joga isso, que o país está dividido entre dois tipos de populismo, o populismo de esquerda do Lula e de direita, que é perdulário, gastador, porque é populista. Está chegando as eleições, o Lula não quer economizar, porque ele quer ser reeleito, aquela cantilena que a gente sabe. Tá? Então precisa de um nome que unifique o Brasil, que acabe com essa polarização, era o que o Dória defendeu. Só faltou ele falar do Tarcísio. Estava na ponta da língua dele. Então está precisando de um cara que unifique, é a terceira via. A Faria Lima já está de saco cheio de polarização. A polarização serviu bem a Faria Lima. Agora é outra coisa que está sendo buscada. Então está lá à noite, pelotão de choque, bota a Ana Flor e o Gerson Camarote para fazer o corpo a corpo lá dentro da Câmara. Crise do IOF escala sem contenção de danos. Então a ideia de que chamou o pai de careca e a mãe de bicicleta, guerra total, sem contenção de danos. Aí bota lá os dois aqui, o pelotão de frente, a Délis Ortiz atrás do Haddad na Argentina, a bolsonarista que quis presentear o Bolsonaro com uma Bíblia, vocês devem lembrar desse episódio. Meu Deus do céu, essa mulher ainda está na Globo, mas é claro, né? Bons serviços prestados. Délis Ortiz indo atrás do Haddad em Buenos Aires e do Lula, e Camarote e a Flor para fazer o corpo a corpo lá dentro do Congresso. Pegar um por um, fazer entrevistas ao vivo, com eles falando, reclamando e alimentando a crise. Foi didático ver o modus operandi ontem da Globo News. E aqui, olha, a inteligência semiótica do Tarcisão. Direita racha e acusa Tarcísio de se submeter à agenda globalista. Olha só que coisa que isso aqui me sai lá no Brasil 247, como a esquerda cai como um patinho. Tá? Nesse tipo de coisa. Um dossiê intitulado São Paulo na Engrenagem Verde está sendo amplamente compartilhado entre lideranças da direita conservadora e revela um incômodo crescente com a adesão do governador Tarcísio de Freitas à agenda climática internacional. Ou seja, Tarcísio é globalista. Está rolando lá no Congresso. E alimenta isso, a mídia progressista, essa simulação. Isso é um exercício de simulação para o Tarcísio passar para a opinião pública que não é bolsonarista. Tá? Mas ele não participou lá do evento lá na Paulista desse domingo?
Aí que tá, ele não vai de camiseta amarela, ele vai de camiseta azul da seleção. Tá? Isso é um jogo subliminar, um jogo semiótico subliminar. Sou bolsonarista, mas não tropo, mas não muito. Tá? Porque eu sou moderado. E esse como é que é o termo? Um dossiê. Está rolando um dossiê. Está sendo amplamente compartilhado entre lideranças da direita conservadora. A direita que não é bolsonarista, sei lá o que é. Então, para mim, a direita virou uma coisa só. Então, a inteligência semiótica do Tarcísio, esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso, Tarcísio. Muito mais do que Bolsonaro. Está aqui, descobriu tarde. Pedro Serrano, o jurista Pedro Serrano, está descobrindo tarde isso. Tá? Numa entrevista lá no DCM, na segunda-feira, ele fala, segundo o Serrano, governador de São Paulo, Tarcísio, articula com o centro, o STF, aí você percebe o que é o Gilmar Palusa. Esse encontro que está rolando lá em Lisboa, ou esses eventos da LIDE, que o Dória oferece banquetes para políticos e empresários lá em Nova York. Tarcísio de Freitas articula com o centro, o STF e setores estratégicos, enquanto agrada o bolsonarismo, desenhando uma frente conservadora que pode excluir tanto Lula quanto Bolsonaro em 2026. Agora está caindo a ficha nesse pessoal dos juristas, o grupo do Prerrogativa. A esquerda pode ser extinta, assim como o bolsonarismo. É essa a estratégia. O Brizola já veria longe isso. O porquê que a Miriam Leitão está elogiando, chamando o Lula de inteligente, respeitoso, por judicializar a questão. Judicializar é o caminho da desmobilização. Agora está caindo a ficha de que está o STF com tudo. Pedro Serrano, em entrevista, falou isso. Antes tarde do que nunca, né? Está começando a cair a ficha, estão percebendo qual é o jogo. Tá? Vamos avançar aqui mais. E aí o Lula perdoa o Galípolo. Não pode dar um cavalo de pau em um mar revolto. O Lula defende seriedade e Galípolo sobre a Selic. Aquela coisa que já estava comprado, já estava precificado esses aumentos de juros. Então o Galípolo não tem culpa, coitado. Não tem culpa, já estava precificado isso. É puxado, é difícil assim. Assim fica difícil. Tá? Não para nós, né? A gente sabe que já não temos mais ilusão com relação ao Lula. Não temos, ninguém tem mais ilusão aqui. Nem com, eu até já coloquei aqui, tanto a revolução no sentido old fashion. As mudanças ocorrerão por crise sistêmica, que leve uma nova Idade Média, como diria o Humberto Eco, viu?